Graça e paz. Vamos aqui para mais um pequeno vídeo. Vamos juntos entender melhor o assunto relacionado à igreja institucional e igreja corpo de Cristo. Igreja corpo de Cristo. Vamos começar com a escritura que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, vai dizer que por um Espírito nós somos todos batizados formando um corpo. Então essa igreja é um corpo que representa um organismo vivo. O corpo é um só, mas os membros são muitos membros, um só corpo, um só Espírito, um só reino, uma só fé. E a introdução nesse corpo é feita pelo Espírito. Cada membro do corpo já nasce, já tem a função por nascimento. Não é o membro que escolhe ser membro. O dedo não escolheu ser dedo. Ele nasceu assim no corpo. E a sua função é ser dedo. Assim o nariz, a orelha. O corpo tem muitos membros. Assim nós em Cristo. Não é nossa escolha. Não parte da nossa própria vontade, mas da vontade do Espírito. Foi o Espírito que gerou você no corpo de Cristo. E Ele te deu dons e funções, atribuições, que Ele é soberano, Ele sabe o melhor. Então aquele que criou o corpo sabe muito bem para o que serve cada função. E esses membros precisam andar nessa ordem, precisam andar nessa direção que o mesmo Espírito posiciona. Isso se trata de uma igreja espiritual, uma igreja invisível, uma igreja que não está sob o governo do homem, uma igreja livre. Nós podemos olhar para essa igreja livre olhando para o próprio Jesus e os seus seguidores e também para os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. Ali nós podemos ver que não havia uma instituição religiosa. Haviam pessoas que estavam reunidas. Essas pessoas estavam sendo chamadas de diversos segmentos. Algumas saíram do setor público, da política. Muitas delas saíram da tradição judaica. De forma mais simplificada, são chamados para fora. O Espírito chama você para sair do domínio do homem, e então você agora será dominado por Deus. Você então entra em uma nova criação, em um novo domínio, em um novo governo. Vamos pensar no que o próprio apóstolo Paulo vai falar. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele é um prisioneiro. Ele agora é um escravo de Cristo. Ou você é escravo da carne, ou você é escravo do Espírito. Lutero também vai trazer uma mensagem a esse respeito, mostrando que nós somos como uma mula, e o Espírito e o diabo são os cavaleiros. Ou você é uma mula onde o diabo vai estar amontado, vai estar em cima, te governando, ou você é uma mula onde o Espírito vai estar em cima, dominando e guiando você. Lutero traz essa analogia. Isso é maravilhoso, isso mostra que nós somos como também aquele navio lá no meio do mar, onde há um capitão que recebe ordens de uma cabine
aquele navio, aquele capitão não está vendo, mas está recebendo mensagens aonde, através daquelas mensagens da cabine, ele sabe guiar o navio em meio ao oceano. Assim somos nós. Há uma torre de comando, há um capitão deste navio que recebe essas informações e nos guia. No mundo físico, visível, sem Deus, nós estamos guiados pela vontade da carne e dos pensamentos, sendo arrastados pelo curso do mundo. E então os espíritos que operam nos filhos da desobediência, isto é, filhos da carne, o espírito que governa o mundo. Então esse é o capitão que recebe então os seus comandos, guiando então as pessoas no curso desse mundo, quer seja em exercer as paixões carnais, os apetites desordenados, quer seja também no âmbito religioso. O âmbito religioso também é carne, também é mundo, um mundo religioso, guiados então por um sistema. Agora, em se tratando do novo homem, esse novo homem nasce em verdadeira justiça e santidade. E o regente desse novo homem é o Espírito. O Espírito ensina todas as coisas. O Espírito guia em toda a verdade. Há uma harmonia perfeita. O coração de Deus está pulsando nesse novo homem, que recebem as ordens de Deus para fazer aquilo que é do agrado do Pai. Assim somos em Jesus Cristo, livres da condenação, porque não estamos guiados pela carne. Em Jesus nós fomos libertos desse primeiro governo e agora pertencemos a um reino. A igreja de Deus é essa, uma igreja sem placa, uma igreja sem domínio humano. A cobertura espiritual são as inspirações do alto. Não há um chefe ou um superior humano, porque o Filho de Deus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o cabeça e o corpo dessa igreja, e ele deu dons aos homens. A liderança é do Espírito. Mas veja bem, é necessário pausar aqui e entender que o homem continua em cena. A diferença é que o governo não é humano, não é uma hierarquia eclesiástica, não é uma hierarquia institucional humana, aonde se constitui bispos mandando em bispos, homem sobre homem. Não, esse modelo vem de Roma, esse modelo é político. É necessário entender que a nossa sujeição deve ser pelo Espírito. Se alguém está falando pelo Espírito, aí estamos ligados, atentos, e a nossa sujeição vem de Deus. Dessa forma, não estamos em obediência ao homem, mas em obediência a Deus. Isso é simples. Eu não preciso me apresentar a você com uma declaração exterior que eu sou um pastor, que eu tenho uma credencial, mas a minha linguagem, a minha compreensão do mistério de Deus, essa minha compreensão do mistério de Deus, isso revela se eu sou de Deus. E isso não para só na compreensão, porque a compreensão ainda está apontando para o entendimento. Essa compreensão, ela vai se externizando, ela vai tomando forma, isto é, há sim uma vida vivida.
No entanto, essa vida vivida é Cristo vivendo em mim, de modo que não é a minha santidade carnal. O Espírito está vivendo em mim, vivendo sua palavra e vontade, descobrindo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo eu. Cristo vive em mim. A fé do Filho de Deus é o DNA de Deus, é o sangue de Deus, é o poder de Deus, é a novidade de vida, é a transformação do entendimento, externizando isso para o exterior. Não há como eu ter a mente de Cristo e as minhas atitudes carnais estarem no velho homem. Há uma contradição nisso. Inicialmente isso é possível, sim. Romanos 7, você serve a Deus com entendimento, você está tendo a mente de Cristo. E você serve o corpo, você serve ao pecado com essa lei do corpo. Isto é, o teu entendimento, a luz brilhou, você sabe o que é certo, mas há uma outra lei que batalha contra o teu entendimento. Você então, com o entendimento, você serve a Deus, você sabe tudo o que é certo, mas você não faz, porque você está preso em uma outra lei que te arrasta a fazer aquilo que o teu entendimento não quer. E isto então é uma guerra, uma oposição. Isso não parará aí. Há uma vitória. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para chegar a Romanos 8, aonde não há nenhuma condenação, porque você está de fato em Cristo Jesus. Você está de fato liberto pela lei do Espírito. A lei do Espírito de vida me liberta dessa lei do pecado e da morte. Então, quando ele vem e evangeliza, eu então terei a paz. A paz só acontece depois da guerra. A guerra foi vencida, a paz então reina. Eu tive tribulações em minha carne. Eu então venci o mundo, porque nasci do Espírito. Eu agora tenho paz. Ele me evangelizou. O sangue da cruz promoveu essa paz, que é o próprio Cristo gerado em mim. Ele então toma forma, e essa paz é a vitória sobre a corrupção humana. Nesse primeiro momento, a vitória sobre a carne, um posicionamento feito pelo Espírito. Agora eu não mais estou vivendo, Cristo vive em mim. Se Cristo ainda não vive em mim, Ele precisa viver, porque se vivo eu, de certo morrerei. Mas se Cristo vive em mim, já não vivo eu, já não terei mais tempo, já não terei mais penalidade, estarei em vitória sobre a morte, vivendo então a verdadeira paz do Senhor, a verdadeira vitória sobre o mundo. Eu agora faço parte dessa igreja viva, esse corpo de Cristo. Assim como a minha mão obedece aos comandos cerebrais, e assim é o corpo inteiro, assim é Cristo. Os mandamentos de Deus não nos são pesados, porque agora nós estamos ligados na cabeça que é Cristo, pelo mesmo Espírito. Os mandamentos de Deus agora é naturais. Há uma natureza, a natureza divina nesse novo homem. E então servir a Deus se torna um prazer, o fardo leve, o jugo suave, o
descanso da alma, porque agora eu não sou mais meramente uma alma vivente, mas agora em Jesus Cristo eu sou Espírito que dá vida. Eu sou gerado do Espírito, uma nova criatura, o Abba Pai, o Espírito dando testemunho que sou dele, vitorioso sobre o pecado, verdadeiramente templo santo, aonde o próprio Cristo está habitando e morando. Esta é a verdadeira obra de Deus. Isso não é uma placa de igreja, isso não é uma denominação, mas a operação do Espírito, gerando novas criaturas, seres celestiais. E quando esse fenômeno espiritual acontece, é natural que o velho homem vai saindo de cena, e então não haverá a necessidade que o homem nos domine, porque o Espírito está vivendo. Qual é a denominação que Paulo, Pedro, Tiago ou o próprio Jesus fez? Qual a necessidade que eles tiveram de ter um CNPJ para se reunir? Perceba, entenda bem. Até podemos não ter problemas com CNPJs, mas o problema está no meio, na forma como as igrejas reúnem. É do Espírito, é o Espírito que está governando. A própria instituição por si só, ela já é um mecanismo humano. É fatal discernir isso. Você que é um pastor, você que é um ministro, você precisa entender que Paulo não é papa, Pedro não é papa, papa é o Espírito. O Espírito é que é o regente, é que é o rei, é que é o presidente. O sistema do Espírito Santo é um só, é o governo da palavra, é reconhecer os dons de Deus, como João apresentou Jesus. Assim, os verdadeiros líderes que são do Espírito reconhecem quando um profeta fala e o outro é também do Espírito. Há uma harmonia, há uma identificação, não há uma peleja, não há uma batalha, mas há uma paz. Quando há guerra é porque um é do Espírito e o outro é da carne. Um é de cima, o outro é de baixo. Então há o conflito e perseguição que lhes são naturais. Mas nós que somos do Espírito, não podemos perseguir aqueles que são do Espírito. Nós então temos uma verdadeira harmonia, uma verdadeira comunhão com todo aquele que é do alto. E então temos a mente de Cristo. Discernimos que pastores presidentes, pastores que lideram pastores, todas essas denominações que estão sobre esse governo humano, naturalmente elas irão rejeitar o Espírito de Cristo. Pelo óbvio, não aceitarão uma liderança que não seja aquela liderança que reze a cartilha deles. Não aceitarão um domínio e um governo que não venha da chancela da matriz, que não venha da chancela do chefe. Eles têm chefe e alegam que isso é cobertura espiritual, alegam que isso é instituído por Deus. Ora, Faraó também foi instituído por Deus e todas as autoridades são instituídas por Deus. Não estou em discordância disso, mas estou alertando, dizendo pelo Espírito
que a hora venha onde importa obedecer a Deus. Há uma boa rebeldia causada pelo próprio Espírito Santo. Repito aqui, uma boa rebeldia causada pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo não vai me sujeitar, não vai sujeitar você ao sacerdócio falido, ao sistema religioso arônico. O Espírito vai te fazer ter a ousadia de Pedro e quebrar então os laços. Com mais precisão, a ousadia de Paulo, de declarar: descerei a Jerusalém e lá não somente estou disposto a receber quarentena, como também a morrer em nome do meu Senhor. Não vou baixar a cabeça para esse domínio humano disfarçado de cobertura espiritual. Cobertura espiritual é o que Estevão recebeu e teve a coragem de apontar o dedo para o templo e dizer: Deus não está aqui. Assim, os Estevãos de hoje têm coragem de recusar os cargos eclesiásticos, coragem de recusar essas ofertas dos homens, por mais que isso, aos olhos e mente humana, é loucura. Você recusar aí uma igreja de 100, 200, 500 pessoas, de ter uma vida confortável dentro do sistema religioso, declarando que isso é um império de Faraó e que o verdadeiro mensageiro de Deus é o Espírito Santo aqui, nos fazendo ser como Moisés, nos impulsionando aí a amassar barro, a ter um emprego secular, a não ser um homem sustentado por mulher. Esses pastores que são sustentados por igreja são homens sustentados por mulher. Não tem nada de Espírito Santo neles. O Espírito está nos guiando como guiou Moisés. É para o deserto, não é para o conforto que Faraó está oferecendo. Que Deus te abençoe e te faça enxergar e seguir em sujeição a verdadeira obediência e liderança, que é por um só, pelo Espírito Santo.